foi criada no auge da Guerra Fria para facilitar a circulação de mensagens militares. A internet ganhou o mundo e conquistou adultos e crianças. Seja para trabalhar ou para diversão, a rede é considerada fundamental pelos internautas. Mas por trás das facilidades se escondem também perigos. A internet existe há mais de 30 anos no mundo. No Brasil, o acesso à rede se popularizou na década de 90, mas nem sempre ela é usada de forma segura. Os golpes e crimes são cada vez mais comuns e podem começar com uma simples troca de e-mails. Esta semana, uma jovem de 18 anos decidiu conhecer pessoalmente um homem com quem tinha contato virtual por um site de relacionamento. Este shopping no centro de Belo Horizonte foi o local do encontro. A jovem foi encontrada inconsciente aqui na Avenida Cristiano Machado. Ela foi socorrida por um taxista e levada para casa. Por orientação da polícia, ela não quis falar com a imprensa. A delegacia especializada em crimes de informática registrou 496 ocorrências em Minas no ano passado. Entre elas, casos de roubo de senhas eletrônicas, violação de e-mails, calúnia e difamação. De acordo com este policial, o número pode ser maior, já que muitas pessoas não denunciam. Ele conta que é difícil punir os responsáveis. A maior dificuldade hoje encontrada é quando você pede as informações para os provedores de internet. Eles alegam ser essas informações sigilosas e pedem quebra de sigilo. Para ter essa quebra de sigilo, teria que pedir a ordem judicial. Essa ordem judicial demora, aí demanda tempo. Se passar 6 meses, na hora que chega lá, que eles vão dar informação, eles já falam que perderam esse tipo de informação. Nesta escola, os pequenos internautas que têm entre 8 e 9 anos já usam a internet com facilidade. Pesquisar, mexer no MSN, Orkut, joga jogos, entra no MSN. Para evitar que os alunos sejam vítimas de golpes, os professores aproveitam as aulas de informática para dar dicas de segurança. Vocês jamais coloquem dados pessoais, tá? Como nome, telefone, endereço, e-mail pessoal. Eles têm toda essa gama de opções na rede, mas que tem que se proteger porque também tem muita má informação e muito perigo também. A internet é tipo uma extensão de casa. Se você não abre a sua porta para uma pessoa estranha, você não abre o e-mail de estranho. Pois é, ainda de acordo com a polícia, 95% dos crimes cometidos via internet são descobertos. Mas será que é difícil punir os responsáveis por esses crimes? Bem, é o que nós vamos saber agora, aqui no estúdio do Jornal Minas, com o advogado especialista no assunto, que é o Alexandre Ateniense. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Bom, na verdade, muita gente acredita que a internet é um meio aí, digamos assim, anônimo, né? Muita gente faz coisas erradas e acha que não vai ser descoberto. É verdade isso ou não? Não é verdade. Eu posso dizer que 100% dos casos serão solucionados, mas a afirmação de que a internet é um manto de anonimato, consequentemente proporcionado pela tecnologia, não procede. Vários casos, todos os dias, são elucidados e as pessoas que têm essa falsa impressão de que estão protegidas por esse anonimato, muitas vezes se dão mal e acabam sendo punidas pela justiça. Hoje, qual a maior dificuldade de punir possíveis infratores na internet? Sem dúvida alguma é buscar a autoria. A autoria nem sempre é uma solução imediata, pode se tornar um jogo de quebra-cabeças, porque pode ter que fazer a juntada de informações que vem dos provedores, através de quebra de sigilo obtida por liminares judiciais, até chegar ao rastreamento num terminal telefônico, por exemplo, para que a pessoa possa ser identificada. Além do que a gente viu na reportagem, quais são os crimes, que são cometidos com maior frequência pela internet? Sem dúvida alguma, são 2 grupos. O primeiro, o estelionato. Estelionato seria a obtenção de alguma vantagem ilícita. Então é o caso, por exemplo, de um cracker, um hacker do mal, coloca um vírus na máquina de um terceiro para poder entrar dentro dessa máquina, obter alguma senha que lhe possa propiciar alguma vantagem ilícita, seja através de um sistema de home bank ou algum outro benefício cujo acesso seja restrito por essa senha. E o segundo seria o grupo dos crimes contra a honra. Nele se divide calúnia, injúria e difamação. Esse último grupo, especificamente, tem crescido muito, decorrência dos sites de relacionamento, que são
uma verdadeira febre no mundo, e principalmente no Brasil, faz com que as pessoas cada vez mais estejam se expondo através do meio eletrônico. Inclusive, quando se fala em sites de relacionamento, temos ainda os problemas que torcidas organizadas andam se comunicando, não é, através da internet e provocando complicações aí para a polícia e para a sociedade de uma forma geral, não é? Exato. Os sites de relacionamento, nesse particular, funcionam como sendo um mural eletrônico, em que há publicação de incitação da violência, incitação de crimes, de drogas, de qualquer ordem. Consequentemente, as pessoas que praticam esses atos não sabem que o Ministério Público, a polícia, rotineiramente fazem monitoramento sobre este conteúdo para poder tentar fazer qualquer tipo de identificação de autoria e cotejar fatos. Da mesma maneira que uma empresa, por exemplo, também utiliza essa ferramenta para poder buscar maiores informações através do seu departamento de recursos humanos sobre o perfil dos funcionários que queiram contratar. E por outro lado, a internet, como muita gente sabe, ela atrai muita gente, adultos e principalmente as crianças que a gente imagina que estão totalmente familiarizadas, né, com esse meio. Quais são os principais cuidados, né, principalmente com os pais, né? Como que eles devem ficar atentos às crianças que estão, né, boa parte do dia na internet? Esta é a parte frágil da história. Nenhum pai hoje está preparado para poder educar seus filhos em relação a como lidar com a internet, porque eles mesmos não tiveram essa experiência. Então, eu até criei uma cartilha especificamente para isso, que eu posso divulgar para que os telespectadores acessem através do meu blog, O Direito e as Novas Tecnologias, www.dnt.adv.br. Portanto, está ali na tela, repetindo, www.dnt.adv.br. Mas eu posso adiantar alguma coisa no seguinte. Primeira coisa, não deixar nunca que o menor esteja num ambiente fechado para poder fazer acesso à internet. O computador tem que estar primeiro num ambiente público, que todas as pessoas possam ver o que é que o menor esteja acessando. Instalar alguns programas que possam funcionar como filtro de acesso a determinados sites de conteúdo impróprio. E, principalmente, orientar aos menores para não se exporem na internet. Quando acontece uma situação como essa dessa menina, essa semana, que foi vítima desse problema aqui em Belo Horizonte, sempre vem à cabeça o seguinte: primeiro, as pessoas têm que ter em mente que elas se relacionam pelo meio eletrônico com estranhos através de letras e números, não através de pessoas. E também que devem gravar todo o teor dessa conversa, porque se amanhã tiver algum problema, essas informações poderão ajudar a elucidar o caso. Agora, rapidamente, nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. Em relação à punição, quais punições estão previstas para quem comete um crime via internet? Bom, existem punições de duas naturezas, tanto a criminal quanto a civil. A criminal, nós temos, como eu falei, o artigo 171 do estelionato, e os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação tem a previsão já de punição de crimes no próprio Código Penal. Não precisa de lei específica para isso. Agora, em relação aos danos, em relação à imagem, por exemplo, imagina se circula uma imagem na internet. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, essa semana, por exemplo, condenou uma pessoa que veiculou imagens pornográficas na internet ao pagamento de uma indenização de R$100 mil. Então isso mostra que a autoria já está sendo identificada e que o crime já está sendo severamente punido e com a indenização pela lei. Ok, nós conversamos aqui no estúdio do Jornal Minas com a advogada especialista no assunto de crimes na internet, Alexandre Ateniense. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal Minas. Eu que agradeço a oportunidade.